Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Rafael Arcanjo, como nós sabemos, um dos 7 arcanjos que estão na presença de Deus. Então, realmente é uma celebração importante para nós aprendermos com esse anjo que se disfarçou de um peregrino, de um acompanhante, para se revelar àquela família. Então, justamente na leitura que nós estamos lendo hoje nessa missa, diz ali que esse anjo foi enviado por Deus porque Tobit, o pai de Tobias, tinha agradado a Deus. Então ele diz, olha, eu vou vos revelar um segredo e eu não vos esconderei. Pois, quando você rezava com lágrimas e quando você enterrava os mortos, quando escondias os corpos durante o dia e depois enterrava durante a noite, que de fato estava acontecendo isso, a impiedade era tão grande naquele país que as pessoas morriam e eles não deixavam enterrar os corpos. Justamente porque eles não tinham respeito pelo corpo. Eles queriam que o corpo ficasse ali, como hoje em dia eles fazem, querendo cremar. Então, não, morreu, tem que cremar. Porque não há respeito e não há nenhuma ligação com a ressurreição da carne. Então, pode acontecer também um tempo que a gente tem que se submeter a esse tipo de lei. Naquele tempo, era fora da lei a pessoa que pegava um morto e sepultava. Imagina? Então quer dizer que nem sempre a lei é boa. E nem sempre a lei faz a vontade de Deus. Então quer dizer que quando a Escritura nos diz que nós temos que obedecer às autoridades, é desde que essas autoridades façam a justiça. Porque se elas operam a justiça no âmbito da natureza, mesmo que elas sejam pagãs, ou seja, que elas não tenham uma religião, que elas não sejam católicas, elas são legítimas enquanto nos pedem alguma coisa que é para o bem daquela sociedade. Agora, se eles fazem as coisas contrárias à natureza e contrárias a Deus, então nós somos obrigados a desobedecer. Como aconteceu com esse homem que escondia os corpos na casa dele e depois sepultava durante a noite. Você veja que impressionante que ele fazia essa caridade. E isso é um tipo de caridade também que a gente não se dá conta da importância da pessoa sepultar os mortos, da importância da pessoa rezar pelas almas. Então, quer dizer, a caridade que está vinculada a essa esperança da ressurreição. Então diz aqui São Rafael que quando ele fazia isso de forma escondida, Deus estava vendo. Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção, porque tudo Deus vê. Não tem nada que aconteça nessa terra que Deus não está vendo. Não tem nada escondido. Deus está vendo, Deus está prestando atenção, fala assim, ó, tá vendo aquilo ali? Olha o que está acontecendo lá. E nessa hora, diz que Deus se agradou dele. Então, é bonito a gente ler o livro de Tobias, porque nesse livro nós vemos um anjo que se revela. Um anjo que esteve realmente ali. Essa história é verdadeira, essa história é real. Esse anjo acompanhou Tobias na viagem. Esse anjo libertou aquela mulher do demônio. Esse anjo conseguiu fazer com que através desse fel do peixe os olhos do pai de Tobias fossem curados. Exatamente porque tudo aquilo ali tem um simbolismo. Então esse peixe representa Cristo, o fel do peixe representa justamente a amargura da morte de Cristo, que cura a nossa cegueira. Por quê? Porque aquele homem era um homem justo, mas era um homem cego. Por que ele era um homem cego? Porque ele vivia no moralismo dos judeus. Então os judeus,
eles não conhecem a graça, eles conhecem a lei. E a moral é uma coisa boa, mas a moral não é capaz de chegar a Deus. Ela é capaz de enobrecer o homem, mas não é capaz de dar a divindade para o homem. Então esse homem estava cego porque ele achava que a moral era tudo. E ele era um homem muito reto, muito honesto, que agradou a Deus, mas a cegueira dele representa a incapacidade dele ver além, de ver a redenção e de ver o sobrenatural. Então ele representa o judeu mais piedoso, mais perfeito, mas que ainda não é capaz de estar na altura de Cristo. Por isso que o livro de Tobias é extremamente importante e, infelizmente, foi retirado da Bíblia dos protestantes. Isso é para mostrar justamente que os protestantes não são verdadeiros cristãos, porque eles não têm a Bíblia verdadeira. Mas eles são judeus e eles são comandados pelos judeus. E justamente por causa disso que os judeus detestam o livro de Tobias, mandaram retirar o livro dos protestantes também. Porque eles não consideram parte das escrituras do Antigo Testamento. Justamente por causa disso, por causa do caráter sobrenatural. Porque esses judeus que não são judeus verdadeiros, no caso, porque eles não aceitaram a vinda de Cristo, eles se prenderam ao material. E os judeus verdadeiros que aceitaram a vida de Cristo, eles entraram no sobrenatural. E eram justamente aqueles que estavam já se convertendo a essa dimensão sobrenatural na época que São Rafael se revelou, que foi justamente uns 200 anos antes de Cristo. Então, inclusive, eles viviam em Nínive. Eles estavam nessa cidade, que era uma cidade pagã, mas eles viviam a lei. Só que era preciso que ele fosse curado da cegueira, para ele não ver somente a lei e a moral, mas ver também a graça e o sobrenatural. Então, São Rafael Arcanjo não mentiu, como alguns podem argumentar, falar, mas esse anjo mentiu, falou que era outra pessoa. Não, uma coisa é a gente esconder, outra coisa é a gente mentir. A mentira é quando você fala uma coisa que é contra a verdade, justamente para enganar, para fazer o mal. E esconder é quando você não revela toda a verdade, porque ou aquela pessoa não está pronta, ou aquele ali não é da vontade de Deus que você revela toda a verdade. Então, por isso mesmo que Tobias falou, eu não sabia que ele era um anjo. Mas depois de caminhar, depois de ter feito todos aqueles milagres, eu percebi que ele era uma pessoa especial. E ele se revelou dizendo, eu sou Rafael, um dos 7 anjos. Imagina? Então, quer dizer, todos ficaram admirados de perceberem que aquele homem que acompanhou o menino, o jovem, Tobias, era, na verdade, um dos 7 que assistem à presença de Deus. E aí, justamente, diz aqui no livro de Tobias, mas o Senhor me enviou para te curar e para livrar do demônio Sara, esposa do teu filho. Então essa Sara também representava a igreja do Novo Testamento, que estava travada, né, por causa da presença do fluxo do demônio ali, que representa justamente a possessão diabólica que estava sobre as nações. Então, quando os padres da igreja explicam essas passagens do Antigo Testamento, eles sempre dizem que a igreja já existia no Antigo Testamento, só que ela estava presa do demônio. E Deus foi lá e libertou essa moça da presença do demônio e a colocou no casamento, para que ela se desposasse com Cristo através desse casamento santo. Então, de fato, Tobias com Sara já representa as núpcias do matrimônio do Novo Testamento. Ou seja, esse sacramento sagrado da união do homem e da mulher com o objetivo da geração dos filhos. Então, por isso que muitos casamentos hoje são amaldiçoados e têm a presença do demônio. Por quê? Justamente por causa que esses casamentos não são voltados para terem filhos e para agradar a Deus. São voltados para a impureza. Então eles usam ali da relação, mas de uma forma impura, como animais, como coisa pornográfica, uma coisa de prostituição. Então, nessa hora eles perdem a graça do matrimônio.
E o demônio começa a possuir ali aquela família. Infelizmente, essa é a primeira porta de entrada do demônio nas famílias. Agora, quando São Rafael expulsou Asmodeu dessa mulher, ele o amarrou no alto do deserto do Egito. Por quê? Por causa disso, porque muitas vezes os demônios ainda têm direito de ficar na terra e eles não vão para o inferno, mas ficam numa região específica até que, por causa de alguma invocação que eles fazem deles, ou algum forte pecado daquelas pessoas, liberta aquele demônio e ele vai agir depois de novo naquelas outras pessoas. Então São Rafael foi sábio e falou assim, ó, eu não tenho permissão de te colocar no inferno, mas eu vou te amarrar no alto do Egito. Porque ali é um lugar que não tem muitas pessoas, você não vai atormentar ninguém, você vai ficar ali até você perder o poder. Agora, se as pessoas depois invocaram e esse demônio cresceu de poder, de tal maneira que hoje ele está dominando o mundo, Asmodeu, é justamente por causa disso. É por causa da força que Satanás adquire pela própria invocação que as pessoas fazem dele. Porque querem mais prazer, mais poder, mais dinheiro, mais aproveitamento do mundo. Enquanto que os verdadeiros anjos, que são amigos de Deus, que são servos de Deus, eles nos ensinam a viver nesse mundo sem se apegar nessa terra, mas tendo a nossa referência no céu. Por isso que São Rafael diz, bendizei a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Vivei para Deus, tenha o coração preso em Deus, porque é Deus que vai vos dar a vitória, a recompensa e a vida eterna. Então pensemos nos anjos e invoquemos a proteção do glorioso arcanjo São Rafael, que é médico e companheiro das nossas viagens, para que ele cure sempre as nossas enfermidades, nos preserve do demônio e ao mesmo tempo nos acompanhe em todos os caminhos para que nós sejamos defendidos dos perigos e alcancemos, através da vontade de Deus, a graça da vida eterna. Amém.